Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Vídeo de hoje de sábado, dia que a gente fala sobre alguma coisa sobre macroeconomia e sempre voltado também para a Bolsa de Valores, porque na nossa visão uma coisa anda interligada com a outra. O país que tem um bom progresso, um país que consegue ter um bom crescimento, ele acaba tendo empresas mais sólidas, um ambiente de negócios melhor e elas acabam se valorizando mais. Então, dentro desse ínterim, hoje a gente vai mostrar quanto custa o Brasil, né? Quanto custa essa estrutura que foi montada aí desde a independência em 1822. Qual é o valor disso hoje? Até porque saiu o projeto de lei de orçamento anual, né? Saiu aquele mais bonitinho, o orçamento cidadão, fica mais fácil para a gente fazer vídeo. Então, depois da vinheta, a gente já começa. Como sempre, eu peço para vocês, né, curtirem o vídeo, se inscreverem no canal e aí a gente já começa. Bom, pessoal, vamos lá, vamos começar a falar aqui, porque hoje o vídeo provavelmente vai ser longo, e saiu aqui o Orçamento Cidadão. Para quem não sabe como funciona, eu vou acabar compartilhando tela e vou falar aí ao longo do vídeo, mas é o seguinte, tá? Você tem aqui uma lei orçamentária anual que tem que ser enviada, né, até o dia 31 de agosto, e ela precisa sair do Congresso lá dia 22 de dezembro para o presidente ainda ter tempo de sancionar a lei ou vetar, enfim, alguns trechos em parte, coisas do gênero. Uma coisa que eu gosto sempre de olhar, antes de olhar os gastos, etc., é ver as projeções econômicas para ver se elas estão dentro da realidade ou não, mesmo sabendo que elas sofrem avaliações bimestrais aqui. Então a última avaliação que teve foi a de julho, né? Então deve piorar aqui ao longo do tempo. Por que deve piorar? Porque eles ainda estão usando um crescimento real do PIB de 2,51%. E, cara, faz-me rir. O Brasil não vai crescer 2,51% do PIB no ano que vem. O que isso significa? Significa que provavelmente o Brasil vai ter menos arrecadação do que o previsto nesse projeto de lei. Logo, ele vai precisar fazer outras economias ou vai ter um déficit primário maior do que esse estimado aqui. Bom, a inflação acumulada também acho extremamente baixa para o ano que vem ou para vários anos do Brasil. Acho difícil. Eu sei que o mercado está tentando colocar na cabeça que um dia a inflação média do Brasil vai ser 3,5%, mas até hoje o Brasil ainda não conseguiu, embora o cenário de negócios hoje seja muito melhor do que era há 10 ou 15 anos atrás. Tá? O restante eu acho que é ok. Eu ainda acho que vai ter uma pressão para o salário mínimo crescer acima desses R$ 1.169, mas é aceitável, tá? Bom, aí a gente tem uma situação aqui que são os tipos de despesas e receitas. A gente tem as receitas primárias e despesas primárias, e a gente tem as receitas financeiras e despesas financeiras. É igual a nossa casa, né? A gente tem a receita do trabalho, a despesa que a gente tem corrente, e a gente tem aquelas receitas que vêm de empréstimo, se a pessoa não conseguir cobrir tudo com a receita do trabalho, e aí acaba tendo as despesas do empréstimo também, que seriam despesas de juros ou amortização de juros. Aqui a gente está falando de fluxo de caixa do governo. Então, o que são as receitas primárias? São as provenientes de arrecadação tributária, com impostos, taxas e contribuições, bem como do esforço próprio de arrecadação de suas unidades. Tá? Aí aqui a gente está falando de, enfim, conseguir receitas antigas, de sonegação, coisas do gênero. E aqui a gente tem ainda o patrimônio do governo, né? Pode gerar aluguéis, dividendos ou royalties ou coisas do gênero. Então a gente tem aqui outros tipos de receitas primárias além daquelas de arrecadação de impostos. E aqui a gente tem a parte de despesas primárias. São os gastos do governo para prover bens e serviços públicos à população. E o que sobra aqui, você vai ter receitas e despesas financeiras. Então, para ficar mais fácil aqui, vamos direto para
página que mostra o que é receita primária e despesa primária, o que é receita financeira e despesa financeira, e aí eu vou fazer uma comparação com o do ano passado, que é o de 2021. Então a gente tem aqui uma receita primária esperada de quase 2 trilhões de reais, sendo 1,5 trilhões direto da própria máquina, né? Taxas, contribuições, dividendos e etc. Então esse número aqui da receita primária cresceu muito. Com o quê? Com a alta de dividendos de empresas, com a alta de royalties, porque o preço do petróleo está caro, ou coisas do gênero. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente pegar aqui o de 2021, a gente vê que a receita primária era 1,5 trilhão. Outra coisa que ajudou também é a inflação, né? Porque aqui a gente está falando de reais nominal, então a gente teve um aumento da inflação. Se você olhar o aumento do salário mínimo ali proposto de 7%, ele não contempla nem mesmo a variação do IPCA até esse momento. Por isso que eu falei que eu ainda acho que ele vai aumentar um pouquinho mais. Então esse é o grande aumento aqui de 1,5 para esse 1,9, a gente está falando de mais de 20% de alta. E as despesas cresceram muito também, porque a inflação está batendo aí 9%. Então 1,7 trilhão de reais aqui indo para 2 trilhões de despesas primárias. Quais são as despesas primárias? Benefícios da Previdência Social, 765 bilhões é o principal gasto, e ano passado a expectativa era 704 bilhões, ou seja, cresceu de acordo com a inflação, cresceu até menos do que isso. Pessoal e encargos, 337 bilhões vindo para 342 bilhões. O governo economizou aqui nessa parte, o que é bom. Tá? Agora, o que aumentou muito? Aumentou as outras despesas obrigatórias em 439 bilhões, o que era 373. Tá? Então isso subiu bastante, e principalmente transferências intragovernamentais, que aí aqui é transferências para estados e municípios, tá? Saindo de 276 para 361 bilhões. Então a gente teve um aumento aqui, só que o déficit esperado primário aqui, ó, de 50 bilhões, o que é muito interessante. Lembra que eu falei que a receita primária deve ser menor, aquelas premissas estão muito conservadoras, estão muito arrojadas, estão muito agressivas, então mesmo que seja 1,9 trilhões aqui, o déficit primário indo para 100 bilhões é bastante interessante. Essa diferença aqui de 50 bilhões aqui mais ou menos, é a diferença que aparece aqui entre a receita e a despesa financeira, tá? É aproximadamente a mesma distância. A gente tem aqui dois valores iguais no refinanciamento da dívida. Isso aqui nada mais é do que a rolagem da dívida. Esse ano o Brasil vai ter, de 2022, quase 1,9 trilhão de reais de dívida a vencer, e aí ele vai ter que rolar por dívidas novas. Quer dizer, se não tiver mercado para rolar a dívida, o Brasil todo ano tem chance de se estrepar, né? Porque é sempre a mesma coisa. No ano passado, a rolagem de dívida ficou em 1,6 trilhão de reais. Esse ano, 1,9 trilhão de reais. E vocês vejam que hoje em dia, né, essa parte do financeiro é maior do que a parte do primário. Quando você soma os dois, a gente está falando de um orçamento de 4,6 trilhão de reais, que é mais do que 50% do PIB nacional. Essa receita primária aqui de 2 trilhões, a gente deve estar falando em torno de 22% do PIB nacional. Hoje em dia a gente está falando de impostos, taxas, royalties, dividendos ou mesmo contribuições à Previdência Social. É muito grande o tamanho da máquina do Estado. E aqui a gente tem, né, pagamentos de dívidas, como juros e amortização da dívida. Então você precisa arrecadar um dinheiro também para pagar juros e amortização de dívida, já que as taxas e contribuições não são suficientes, além dessas demais aqui, que inclui também a parte de dívida externa, tá? Aí a gente vai para a parte que eu acho que é bem importante, que é aqui, ó, cada um dos setores onde é gasto o dinheiro. Então a gente tem o setor de administração, de agricultura, de assistência social, que é grande, 109 bilhões. Quais são os principais? Os principais são encargos especiais, que a gente está falando principalmente de dívidas, 3 trilhões de reais. Então, ó, refinanciamento da dívida interna, por exemplo,
Serviço da dívida externa, é pagamento de juros e amortização de principal, 1,4% desse valor de 3 trilhões. Né? Serviço da dívida interna, 18,7% aqui no total. Né? Então a gente tem aí algumas questões. Tá? Ainda tem aqui transferências como, por exemplo, para educação básica ou coisa do gênero. Vamos ver se a gente consegue falar disso nesse vídeo de hoje também. Bom, aí a gente passa para os outros setores. Qual é o outro? Previdência Social, 855 bilhões. Acho que a gente não precisa entrar aqui na Previdência Social, mas tem aqui o RGPS, que é o regime geral normal, né, das pessoas, e tem também o regime dos servidores, além de alguns outros benefícios que existem aqui, né, invalidez, licença maternidade, coisas do gênero. Tá? Então, 855 bilhões. E aí a gente tem os outros, né? Os outros, quais são os outros grandes aqui? 127 bilhões saúde, 120 bilhões educação, 109 bilhões assistência social, 85 bilhões defesa nacional. A gente tem alguns ministérios que viraram nanicos, né? Tipo 302 milhões de desporto e lazer. Esse tipo de ministério já não tem mais motivo para existir. Embora eu ache esporte o máximo, eu acompanho Olimpíada, não sei o quê, já não tem mais motivo de existir um ministério para isso. Eu explico por quê. 302 milhões, 100% das despesas são discricionárias. Tá? Desporto de rendimento e desporto comunitário. Você vê que hoje o desporto comunitário só tem 28%. Aqui dentro você tem gastos de administração. Tá? Em cada um deles, você não precisaria ter tudo isso. Tá? Você pode incluir em algum outro, porque não tem mais motivo. Antigamente não, esse tinha 2 bilhões, 1 bilhão e meio, era diferente. Então 300 milhões, eles vão tirando do desporto. Então era muito mais simples você pegar e botar 80, 90 milhões em outro lugar e você não precisa ter, enfim, né, um ministro separado, alguma coisa separada para isso. Né? Então você reduz despesa, você reduz gasto, já que a ideia foi, enfim, trazer uma parte toda de desporto e lazer para quase nada, né, não é necessário. Agora, vamos pegar algum desses menorzinhos, sei lá, deixa eu ver aqui se energia vai. 1,7 bilhão, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Ó, administração geral, 45%. Né? Isso é que eu sempre falo. Né? Quando a gente fala aí de servidores, né, e o pessoal se chateia, o servidor trabalha muito, não tem aumento, não sei o que, eu concordo com isso. Tá? Agora, quando você pega e faz um ministério que 45% é gasto com administração, né, então 1,7 bilhão, do 1,7 bilhão para energia, você tem que 600 milhões é gasto com administração. Então eu não duvido que a pessoa que está lá, ela realmente faça, né? Mas faz sentido isso? Entendeu? Mas deve ter aqui parte talvez da ANEEL, não sei se tem, tá? Da Agência Nacional, que é importante para regular todo o setor. Ok, mas precisa ter um ministério então para isso, alguma coisa nesse sentido? Tá? Essa é que é a minha crítica sempre. Vamos passar para os maiores aqui, né, com relação à administração, porque eu quero ir para a parte que o pessoal sempre reclama, né, a parte de que deveria diminuir despesas dos parlamentares, etc. Eu separei isso aqui um pouco. Tá? Então vamos só passar aqui saúde e educação, que eu acho importante. 127 bilhões aqui de reais. Quando você olha 127 bilhões, você na despesa de administração você não vai ter 45%, né? Porque ninguém vai gastar 60 bilhões, eu espero que o Brasil não chegue nesse ponto. Mas a administração geral aqui 6,3%. Então hoje gasta-se em administração, né, dinheiro que poderia estar indo para hospital, para etc., mas é gasto ali na máquina, 8 bilhões de reais por ano com isso. E aí eu peguei, né, o da Redditor, por exemplo. Eu abri aqui a Redditor, que talvez seja a maior rede privada no Brasil. Então, a receita líquida hoje da Redditor em um semestre é de 9,9 bilhões de reais. Em um ano deve dar em torno de 20 bilhões, vamos arredondar. É claro que a Redditor tem os custos, eu posso até pegar os custos aqui para ficar mais certo, 7,5. Já que nessa receita
você inclui o lucro da empresa, você inclui dívidas, você inclui um monte de coisa que a empresa precisa colocar o valor dela um pouco mais alto para que ela possa pagar tudo, né? Então vamos trabalhar custos. O governo ele não está preocupado em gerar lucro. Então vamos trabalhar custos. Custos, a Redditor, um tamanho de um SUS, entre aspas, chamado Redditor, ele teria um gasto de 15 bilhões de reais em termos de custos. Tá? E qual seria a despesa administrativa disso? 470 milhões de reais em um semestre. Isso dá 940 milhões no total. Né? 940 milhões dividido por aqueles 15 bilhões de custo, ó, a gente tem 6,3%. Então, quer dizer, na saúde, a gente vê que o orçamento está dentro do que pode ser, 6,3%. Agora, qual é a única coisa que você poderia melhorar? A única coisa é que dentro desses 470 milhões você tem depreciação e amortização, que são despesas não caixa e que eu sei que não está entrando aqui, tá? Aqui nesses 6,3. Então, se a gente fizer a conta certinha ali, tirando depreciação e amortização, que são despesas não caixa, tá? Isso aqui vezes 2 e dividir por 15 milhões, a gente tem 5,5%. Então, assim, sabendo que a administração pública é pior do que a privada, a gente sabe aqui que esse 6,3 poderia cair para um 5,5. E aí você pode achar pouco, mas a gente está falando de 1 bilhão de reais que talvez pudesse ir para assistência hospitalar e ambulatorial, poderia ir para atenção básica, para vigilância epidemiológica ou qualquer coisa do gênero. Tá? Bom, e o outro que eu queria falar era educação, né? A educação também tem um patamar bem grande, são 120 bilhões no total, né? E vocês veem que é um orçamento grande de 120 bilhões, mas se você comparar com as receitas primárias, a gente está falando de 6%, né? Não é tanto assim também. Claro que se a dívida do Brasil fosse menor, poderia ser mais. Agora, tem parte de educação também que vai estar nos estados e municípios que vai estar incluído naquela transferência. Então, isso a gente está falando de governo federal também, tá? A gente precisa ser justo aqui. Na educação, a gente já não vê aqui a parte administrativa separada. Ou, senão, ela está dentro aqui dos demais. Tá? Aqui dentro a gente tem ensino superior, ensino profissional, outros encargos especiais, talvez esteja aqui a parte administrativa, assistência hospitalar e ambulatorial, isso aqui na educação. Né? Então você vê que tem alguns gastos, 8,7% de gasto de assistência hospitalar e ambulatorial dentro da parte da educação, né? Educação básica e aqui, né, alimentação e nutrição. Você vê que é gasto aí uns 4 bilhões com coisa de merendas e alimentação mesmo para as pessoas. Enfim, isso aqui é o que eu queria passar disso. Agora vamos passar para os gastos, né, de deputados, de presidente, etc. Então vamos lá, gastos dos deputados. Estou aqui já na Câmara dos Deputados. E aí, a gente tem a legislatura atual, é a número 56, tá? As pessoas que quiserem ver as anteriores, ela pode ver aqui os dados abertos. Eu vou pegar o ano de 2021 e vou pegar todos os meses, tá? Não vou pegar nenhum deputado em especial para a gente não chatear aqui ninguém. Eu acho que alguns deles me assistem, tá? Mas vamos lá. Aqui é quanto da cota foi gasto. Uma coisa é importante, isso aqui é a cota para o exercício da atividade parlamentar. Custei as despesas do mandato, tá? Como passagens aéreas e conta de celular, por exemplo. Algumas são reembolsadas, outras não, e os deputados eles têm até 3 meses para apresentar os recibos. Então, em alguns momentos, essa cota aqui pode ficar maior do que o limite máximo, esse de 15,7 milhões, por causa disso, tá? Então, você vê que até esse ano, né, até esse mês, já foram gastos 111 milhões, desculpa, acho que aqui eu falei bilhões, 111 milhões de reais com cotas, tá? Então, essas são as cotas parlamentares aqui. Cara, eu falei que eu não ia botar, mas eu vou botar um qualquer aqui, sei lá, vou pegar esse primeiro, porque aí a gente consegue ver por uma pessoa só. 54,7 mil é a cota.
Tá? Esse deputado aqui, Abílio Santana, por exemplo, 294 mil que ele gastou até esse momento, nesse ano. Né? Então, total 111 milhões aqui no total. Aqui tem uma tabela comparativa que diz quais gastaram mais. Ó, a Jéssica Salles, por exemplo, foi a que mais gastou, 393 mil reais em cotas, tá? Isso aqui não é salários, isso é cota. Então, por exemplo, ó, divulgação de atividade parlamentar, 301 mil, consultoria e pesquisas, 72 mil, ó, esse outro aqui, o Wilson Santiago, é o segundo que mais gastou, ele já gastou mais com consultoria e pesquisas ou coisas do gênero, enfim, aqui a gente tem os valores. Então, 111 milhões. Só que além dessas cotas que são, né, reembolsadas, a gente tem a tal da verba de gabinete. A verba de gabinete é uma coisa que é bem interessante, porque você pode contratar até 25 secretários parlamentares e você pode pagar para eles salários que variam de R$ 1.025 a R$ 15.698 no total. Tá? Então, e dentro disso aqui, dentro dessa verba de gabinete, encargos trabalhistas como 13º, férias, auxílio alimentação e etc., não são cobertos pela verba de gabinete, eles são pagos com recursos da Câmara. Então eles não estão incluídos aqui nessa verba de gabinete. Então provavelmente esses 429 milhões aqui, a gente pode passar aí para uns 650, 700 milhões facilmente, incluindo todos esses encargos extras aqui sobre essas pessoas, né? Então, a gente tem aqui gastos, né, 429 milhões, aqui a gente tem disponível 75 milhões, então quer dizer, 15% do que era possível ser gasto não foi gasto. Né? Aqui, infelizmente, eu não tenho a tabela comparativa para ver aqueles que talvez não gastaram tanto da verba de gabinete. Tá? Mas a gente percebe aqui que ao longo dos meses está sendo cada vez mais gasto essa verba de gabinete. Quer dizer, os deputados estão contratando secretários, né? Estão crescendo aqui o total. Então, 85% da verba de gabinete é gasto, ou seja, eles precisam contratar 25 secretários parlamentares ou próximo a isso, ou gastar 111 mil por mês para esses secretários, tá? Ou próximo disso. Bom, eu não vou ficar aqui julgando se está certo ou se está errado, tá? Enfim, só que além disso ainda tem imóveis funcionais e auxílios moradias. Tá? Então o total aqui de gastos foi R$ 4.524.000. A gente tem aqui alguns que recebem o próprio apartamento funcional, que já existe lá. Então quem pega o apartamento funcional não recebe o auxílio moradia. Ele ocupa um dos 432 apartamentos funcionais. Então teriam ainda 50 apartamentos funcionais disponíveis. Não é que não existem disponíveis, mas mesmo assim 83 deles recebem o ressarcimento com o recibo, ou seja, eles apresentam o valor e recebem o ressarcimento. 67 preferem receber em dinheiro, que é pior, porque acaba incidindo imposto de renda retido na fonte, tá? E 45 não recebem. Então eu vou clicar aqui nos 45 que não recebem, porque eu acho legal vocês saberem quem não recebe, quem se preocupa também com o dinheiro do contribuinte. E é interessante a gente perceber o seguinte, que não existe apenas de um partido, existem de todos os partidos. Eu sei que a primeira coisa que ela vai tentar ver aqui é falar assim, não, garanto que não tem nenhum do PT, por exemplo. Mas tem aqui do PT, ó, não é só um, dois, três... 4, enfim. Tem do PDT também, que é um partido de esquerda, enfim. Tá? Do PSOL eu não achei, tá? Que seria o partido talvez mais à esquerda, e também não achei do PCdoB, mas eu também não sei quantos deputados tem desses partidos, pode ser que tenham muito poucos também. Tá? E aí, o que é essa situação atual? Não, aqui a gente vai entrar em outro lugar. E além disso, tá? A gente ainda tem a própria remuneração do deputado federal, que é de R$ 33.763 por mês. Então, 33.763 vezes 12.405 vezes 513, a gente está falando aí de 207 milhões de reais, se eu não errei o cálculo. Tá? Mais todo o resto que...
né, precisa colocar aí na conta de férias, 13º e etc, que também não vai entrar aqui. Então, como vocês podem ver aqui, os deputados gastam muito? Gastam. Mas eu não imagino aqui que tenha um gasto de pessoal maior do que 2 bilhões de reais, pelo que vocês viram. Claro que ainda vai ter gastos da Câmara, tá? Para manter aquela estrutura toda, energia e aquele lugar bonito e, né, obras e etc. Mas a gente vê aqui que não é um valor tão grande em relação aos 2 trilhões de receita que a gente vê, ou seja, tirando 100 deputados, 200 deputados, não vai ser o suficiente para resolver o problema do país, é isso que eu quero dizer. Tá? Presidência da República. Presidência da República tem orçamento menor ainda, até porque é uma pessoa só. E tem uma coisa que é interessante, né? Que a despesa prevista no orçamento é de 10,15 bilhões. Né? Aqui não inclui o salário do presidente. As despesas executadas do orçamento, 674 milhões, ou seja, só foi executado 0,15%, não, menos, 10 bilhões, 674, em torno de 6% do orçamento. Né? Então aqui não está se gastando. Tem aqui um orçamento de 8 bilhões e 600 para despesas previstas aqui em cargos especiais e que não foram utilizados. Tá? Foi utilizado praticamente zero, 258 mil reais. Então aqui a parte da previdência, da presidência pelo menos, não está se gastando. Inclusive aqui quando a gente pega a parte de subfunções, todos eles estão abaixo do orçamento, tá? O que é interessante, mas também é um valor que não é tão alto assim se a gente pegar 674 milhões, quer dizer, não teria como economizar. Então, o que a gente quer mostrar aqui para vocês é o seguinte, o Brasil, ele está trancafiado. Claro que seria legal, né? Qualquer despesa que reduz é importante. Né? Claro que eu acho também que não precisa ter 513 deputados e nem 81 senadores. Os dados do Senado são uma nojeira que eu não conseguia. Eles colocam tudo em CSV que você joga pro Excel, é muito difícil de você ver. Você quer ver? A gente não consegue colocar aqui de forma mais, né, fácil. Olha só como é que fica. Eles não somam as coisas. Né? Então tem aqui indenizações e restituições para vários senadores, Jacques Wagner, José Serra, mas valores grandes e valores pequenos, todos misturados, é uma droga aqui. Site bem ruinzinho aqui do Senado. Tá? Para a gente dar uma olhada aí se eles não colocam os valores maiores, etc. Às vezes aparece aqui uma despesa um pouco maior aí, de 1 milhão, de 10 milhões, mas é difícil ter esse tipo de despesa. Você vê que a maior parte das despesas são... vai ter despesa até de R$1.000, até despesa de 660 mil. O que eu vi é muita despesa aqui de hospitais, isso eu vi. As maiores são aqui em relação a hospitais aqui. Tá, então tem aí, Hospital Santa Marta, mas esse é pequeno, Hospital Pronto Norte, tiveram umas grandes aqui de hospitais que eu vi antes, não sei se eu vou conseguir achar aqui agora, tá? Então só para dizer isso. Mas assim, é claro que seria muito bacana a gente conseguir diminuir, né, essas despesas de toda essa máquina. A gente viu que é muito custoso, né? A gente está falando ali de 2 bilhões mais ou menos lá dentro da Câmara, talvez somando mais esses 4 meses, 3 bilhões, vai. No Senado, se for a mesma coisa, a gente vai estar falando de 6 com despesa com pessoal, mais a presidência, 7, 8, mais o judiciário, enfim. Mas mesmo assim, a gente não consegue resolver o problema do país apenas com essas quedas. Né? O que resolveria o problema do país, que são as principais, e que o pessoal se chateia quando eu falo, acaba recaindo sobre aquilo, né? Que é despesa de pessoal e despesa de previdência. Né? Então a gente tem aqui benefícios da Previdência Social, pessoal em encargos 342 bilhões, e aqui na transferências intragovernamentais são as transferências que vão para estados e municípios. E os estados e municípios, provavelmente, eles têm uma folha igualzinha a essa, com benefícios da Previdência Social e pessoais em cargos lá em cima também, porque eu já morei em cidade pequena. Então, 70%, 80% também é isso. Então, se somar mais o pessoal em cargos que está aqui dentro, 2 em estados e municípios,
municípios, a gente vai ter um número muito maior. Então, na hora que não tem jeito, vai ter que reduzir essas duas partes aqui. E o Brasil está fazendo o dever de casa, isso que é o mais importante, ele está fazendo o dever de casa, demora. O plano do teto de gastos vai até 2027. Por isso que eu gosto, confio no Brasil, eu tenho meus investimentos aqui, é algo de longo prazo, com um aumento, um crescimento da economia, isso vai mais rápido porque aumenta a arrecadação. A gente só espera que não aumente imposto, porque aumentar imposto faz com que no longo prazo a economia cresça menos. É o que a gente está sentindo agora, né? E o mundo todo tem crescido impostos, então a economia do mundo todo está crescendo menos. Enfim, isso era o todo que eu queria aproveitar para passar aqui. Para longo prazo, você pensar 2027, né, que seria o racional do teto de gastos até a primeira revisão. Na verdade, ele vai até 2037, mas 2027 ele pode ser revisto. Então, se a gente pensar 2027, cara, o Brasil é uma baita oportunidade depois dessas quedas, tá? Agora, se você pensar 6 meses, um ano, cara, o cenário é difícil. Eu não aconselho você investir em bolsa de valores pensando cenários de 6 meses ou de um ano. A não ser que você faça igual a gente faz lá na carteira plena ou na estratégia checkmate. Tá? São estratégias de mais curto prazo. Aí você vai ter na plena stop e na checkmate você tem lá operações só para rentabilizar com opção. Você não casa com os ativos, você não está nem aí para os ativos. Então a economia crescer ou não crescer não muda muita coisa para você. Bom, é isso. Abraço a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.